Salve, rapaziada rubro-negra, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal ASR Fla e vamos atualizar. Enem é campeão brasileiro, o maior campeão brasileiro sem fax. É o Flamengo, sempre foi o Flamengo. Vamos contextualizar essa campanha, essa vitória aqui no News Sport com Arnaldo, Tirone, Rodrigo Matos e Mauro César. Daquele jeito, beleza? Crédito de imagem, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já deixa seu like porque me ajuda demais. Vamos destrinchar esse campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil ainda é o Flamengo, campeão carioca. Quem é o grande nome por trás da temporada mágica do Flamengo? É o Arrascaeta, talvez o melhor jogador, talvez não, com certeza o melhor jogador do time, que deve ganhar a bola de ouro do Brasil. É o Felipe Luiz, o técnico brasileiro que nada na contramão dos outros brasileiros e faz um trabalho espetacular. É a diretoria do Flamengo que proporcionou o Flamengo a ser essa máquina de fazer dinheiro e de ganhar campeonatos? Ou, na verdade, é o Abel e o Palmeiras, que era quem deveria estar aí brigando e não conseguiu? Quem é o grande responsável pela temporada mágica do Flamengo? É mais ou menos o asterisco ali, né? Na última alternativa ali. Então, ainda não temos o campeão da Copa do Brasil de 2025, portanto, o Flamengo é campeão de tudo. De tudo, absolutamente tudo, Rodrigo. Então, essa coisa esse lapso temporal, né, da Copa do Brasil, que mudou o calendário, que o Flamengo reclamou tanto, proporcionou esse momento para o Felipe Luiz, um técnico estreante, ter conquistado, nesse momento, ser o detentor de todos os títulos. Não deixa de ser uma coisa curiosa, né? Você ter essa... Curiosa, e assim, a trajetória altamente improvável se a gente pensar quando ele assumiu no ano passado, né? Hoje as pessoas dão como... certo, né? Como uma coisa, porque o Flamengo é muito mais poderoso, você botou na enquete aí, eu acho que tudo é um pouco, todos esses itens contribuíram um pouco, inclusive o Abel asterisco Ferreira, né? Mas assim, eu acho que o Felipe conseguiu aprender a ganhar muito rápido, né? Durante um ano, ele conseguiu armar um time muito diferente do que foi o Flamengo de 2019, um Flamengo muito bom defensivamente, coisa que não é muito da tradição, inclusive, do clube, né? Você tem uma defesa como principal pilar do time nesse ano, um Flamengo regular e também resiliente, no sentido de que tem momentos de oscilação, não foi encantadora a temporada inteira, mas que soube sempre se recuperar e soube sempre manter ali alguma consistência, nunca caindo de forma abrupta, como foi o caso do rival. Flamengo, campeão brasileiro, uma semana, poucos dias depois de ser campeão da Copa Libertadores, domina a América e o Brasil, só não foi campeão da Copa do Brasil, mas repete o feito, o Felipe Luiz repete o feito do Jorge Jesus de 2019, campeão das duas principais competições do continente. Uma conquista, acho que mais do que inquestionável, né? O Flamengo tem mais vitórias, mais pontos, obviamente... Melhor saldo de gols, melhor defesa, melhor ataque, foi assim durante todo o torneio. E tomou até mais gols agora nessa reta final do que vinha tomando, mas ainda assim uma média muito boa, né? O time foi regular, teve suas oscilações que são inerentes a um campeonato de 38 rodadas, né? Ninguém consegue manter o pique da remada no mesmo ritmo de forma contínua, mas eu acho que um título justo, merecido, depois que o Flamengo resolveu priorizar a competição. Acho até que houve um erro de comunicação no começo da temporada, quando falaram em prioridade, ficou parecendo que a Libertadores não seria prioritária, mas não, na verdade, prioridade, para mim, sempre esteve clara, mas acho que o clube não conseguiu expressar isso muito bem. Era uma prioridade do brasileiro em relação à Copa do Brasil, o que ficou evidente, inclusive, nos confrontos contra o Atlético Mineiro, quando o Flamengo foi eliminado, e jogou com o time misto nos dois jogos, tanto no Rio quanto em Belo Horizonte, mesmo precisando vencer lá. O que acabou acontecendo foi eliminado nos pênaltis. Essa eliminação acabou não trazendo benefícios, porque os jogos da Copa do Brasil, a semifinal, foram empurrados para dezembro, então aquelas semanas que seriam livres, né, para aquele jogo atrasado, por exemplo, contra o Sport, que foi adiado durante a Copa do Mundo de Clubes, ou mesmo para a recuperação de atletas, semana livre de treinamentos, acabou não acontecendo como inicialmente imaginávamos, mas ainda assim o Flamengo conseguiu o título, até porque o seu adversário na briga por essa conquista, o Palmeiras, também esteve envolvido na mesma situação, né, até com um jogo a mais atrasado. Enfim, diferença que, como o Rodrigo lembrou
comemorou, o Flamengo protestou contra a mudança, o Palmeiras aplaudiu a mudança, né? De uma maneira, no mínimo, curiosa, para dizer o mínimo, né? E acho que conquista merecida, mais de 73 mil pessoas, o Flamengo está conseguindo aos poucos, com essa gestão do Maracanã por 20 anos, fazer adaptações, mexidas no estádio, que permitem acesso de mais torcedores, né? Porque sempre tem isolamento de setores para dividir torcida, áreas como camarotes, cadeiras cativas que limitam, né, um pouco a capacidade, mas chegou bem perto aí do máximo, né? Então, bem interessante também esse outro aspecto, né, desse jogo que valeu o nono título brasileiro do Flamengo. Nono título brasileiro do Flamengo, não oitavo, nono. A não ser que as pessoas queiram ser legalistas e concordar com a coisa tacanha de 87, né, achando que o Campeonato Brasileiro de 87 foi disputado por Atlético Paranaense, Guarani, Criciúma, Portuguesa, Atlético Goianiense, Inter de Limeira, Rio Branco do Espírito Santo, Joinville, Sport, Vitória, Bangu, Náutico, 13, Ceará, CSA e América, né? Esse seria o brasileiro, e não o que teve Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Vasco, Bahia, Curitiba, Goiás, Santa Cruz, Santos e Corinthians, né? É muito fácil ver o que foi o Campeonato Brasileiro de 87. Acho que a obrigação nossa é contar essa história, bater nessa tecla e não embarcar numa conversa legalista, conveniente e bairrista que a gente vê por aí, tentando tirar do Flamengo um título, tungar um título, enquanto o outro ganha um título no fax, o Flamengo tenta tirar um título ganhando no campo. E todos eles ganham no campo, os 8. Nenhum no fax e nenhum no tribunal, tão pouco como o SAF ou coisa parecida. Isso tem que ser sempre muito bem ressaltado. Sem asterisco, então? Sem asterisco. Flamengo, como é que é? 9 títulos sem asterisco. Falando português, claro, achar que o Flamengo não é o campeão de 87 é meio negacionismo, é um terraplanista. Quem não viveu, então, pode até pensar alguma coisa. É um negócio ridículo, deve ser levado a sério. Olha, põe na tela aí tudo que o Palmeiras foi melhor no Campeonato Brasileiro. Ele liderou... Palmeiras não, né? Flamengo, não evoque o Abel na enquete. Liderou agora, 28 de 38 rodadas, foi o melhor ataque com 75 gols, a melhor defesa com 24, tem mais vitórias, é o melhor mandante com 47 pontos e nenhuma derrota. Isso faz uma diferença gigantesca. Foi o segundo melhor visitante com 31 pontos. Foi o melhor do primeiro turno com 43 pontos, o melhor do segundo turno até aqui com 35 pontos. Então o Flamengo, no fim das contas, foi o melhor em tudo. E muito pouca coisa que não foi melhor o Flamengo, o Rodrigo. E, como você já ressaltou, mas vale lembrar, com o Felipe Luiz, com o técnico mais jovem, muito jovem e super vitorioso. Enfim, são números absolutamente incontestáveis. Pois é, eu estava até procurando aqui, Tironi, a melhor defesa da história do Campeonato de Pontos Corridos, que é a do São Paulo, de 2007. Ela tomou 19 gols, né? E o Flamengo tomou 24. E até agora, não sei o que vai acontecer agora na última rodada do Mirassol, mas assim, mostra, ele chegou a estar até algum momento com uma média abaixo do que essa defesa do São Paulo, que era aquela defesa clássica do Muricy, com 3 zagueiros, enfim. Então mostra como esse desempenho defensivo, o Flamengo sempre foi um time muito bom ofensivamente, ainda que a gente tenha essas questões esse ano, do que o Pedro não jogou a maior parte da temporada, então tinha às vezes uma dificuldade de botar a bola para dentro, né? Por incrível que pareça, esse é o melhor ataque, mas o time teve alguma dificuldade de botar a bola para dentro em determinados momentos, mas a defesa é uma defesa que tomou só 5 gols a mais do que a melhor dos pontos corridos. Eu acho que é o ponto alto da temporada, resultado, mérito do Felipe Luiz, da forma como ele se defende, e dos zagueiros também, né? Os dois, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Léo Pereira é o homem de ferro, que aturou a temporada inteira sem se machucar, e com o Léo Ortiz e o Danilo ali revezando com ele na zaga, e também no restante da defesa, Alexandro, o Pulgar, enfim. Mas o Felipe, a forma como ele se defende, que é um time que ataca, amassa os adversários, mas que tem uma recuperação de bola muito boa e, portanto, evita esses contra-ataques. A gente viu isso no jogo contra o Ceará. Você pode dizer até que não foi brilhante no ataque, mas o Ceará teve uma chance de gol que nem foi uma conclusão naquela bola que o Léo Pereira salva, mas isso eu acho que é uma característica do time. Ganha às vezes de goleada, como foi contra o Juventude, o Vitória, mas quando não ganha de goleada, é um time muito seguro, então faz um gol, em geral, vai matar o jogo. Era isso que a gente percebia durante essa temporada. Foi assim, por exemplo, na Libertadores, tanto na final quanto naquele jogo contra o Racing, que jogou com 1 a menos. Então eu acho que essa, para mim, é a principal cara
do Flamengo, essa forma de se defender muito sólida, que foi fruto do trabalho do Felipe junto com os defensores, também na frente, né? Os atacantes pressionam muito na marcação, o time se defende desde lá da frente, o que possibilita esses números baixos de gols somados. Primeiro que no Brasil já é complicado você ter um trabalho longevo. A pressão mediática, a pressão da torcida, a pressão interna mesmo dos próprios clubes fazem com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando, né? A gente vê vários trabalhos aí longevos nos últimos anos, coisa que não acontecia fazia muito tempo atrás. No Flamengo é mais difícil ainda. É uma trituradora praticamente de treinadores, porque pela pressão que tem. Quantas e quantas noites eu cheguei aqui para falar com vocês, e depois de uma derrota, e é duro, é muito duro, você é realmente massacrado, e a opinião daqui convence o torcedor, e você depois dá a volta, não é fácil, foram muitas noites difíceis. Ser campeão brasileiro é muito difícil, eu falei para eles, para mim é o campeonato mais difícil. Se você jogar no Barcelona, no Real Madrid 5 anos, você com certeza vai ganhar um campeonato espanhol. Mas você jogar num clube aqui no Brasil 5 anos não te garante nada. Garante disputar, no Flamengo, no Palmeiras, mas o último título do Flamengo tinha sido 2020. Então, é muito difícil ganhar, muito difícil. Claro, se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui, e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma notícia para te dar, viu? Na Espanha é assim, no Brasil já é assim. Talvez vocês não estejam percebendo, mas no Brasil está ficando assim. O âncora vibra com a declaração. Não, mas ué. A declaração dele contradiz o âncora. Ele tem total razão com a dificuldade de um técnico no Flamengo emplacar mais de um ano de trabalho. Isso é histórico. E acho que ele está sendo sincero. Aliás, ele é um fenômeno pelas conquistas e por ter segurado um ano no comando. É difícil. O Flamengo não é um clube que cultua treinador. E acho que ele tem de fato, uma virtude muito grande, precoce, de conseguir entender. Claro que ajudou o fato dele ter atuado como jogador há muito tempo, de entender o ambiente, de entender o campeonato, de entender as disputas, de conseguir lidar com duas frentes ao mesmo tempo, de fazer, com o apoio da direção, como disse o Mauro lá no início, uma opção em relação à terceira frente, que foi a Copa do Brasil. Não acabou. Quarta-feira tem jogo. Cruz Azul jogou ontem, empatou com o Tigres, vai jogar ainda no sábado pro domingo, jogo de volta, semifinal do Mexicano, aí é o cruzamento. Vai chegar mais em cima da hora que o Flamengo para a disputa do Mundial. Jogou menos partidas que o Flamengo na temporada, é verdade, mas vai chegar literalmente em cima da hora. Aí, se você, o Tirone é todo otimista, se você quiser projetar lá na frente, se você quiser projetar o PSG, não está numa temporada ok, não está numa temporada espetacular, faz uma boa Champions League, não é líder do francês hoje, tem alguns desfalques importantes já consumados, vai jogar ainda pela Champions, vai jogar em Bilbao, tem um monte de coisa para fazer, e o Flamengo está pensando já no próximo, né? O Felipe Luiz já disse também nessa coletiva, porque é aquilo, banho de Gatorade, mas ele tem que pensar na próxima, e o Flamengo conseguiu essa rodada de vantagem. Foi muito importante ter conquistado o título ontem. E aí, é verdade, não ganhou, faz 4 anos que não ganha, mas olha a escadinha ali, ó, de 2022, de 2021, na verdade, adiante, ele foi diminuindo, ele foi se aproximando desse título que acontece ontem. 13 a menos que o campeão em 21, 19 a menos em 22, 4 a menos em 23, aí 9 a menos que o campeão em 24, mas fez mais pontos, e agora campeão. Você vê que o Flamengo ficou esses anos sem ganhar um campeonato por uma série de equívocos que foram cometidos, né? Trocas erradas de técnico em momentos inadequados, priorizar o mata-mata pela cultura do mata-mata que é muito forte, e aí dá toda a ênfase ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo liderava a Copa do Brasil, o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro no ano passado, e aí foi jogar com o São Paulo no sábado à noite, colocou um time cheio de reservas, perdeu o jogo, porque tinha um jogo com o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil. Já tinha vencido já no Rio, mesmo assim, preservou os jogadores para o jogo de volta. Avançou, acabou ganhando a Copa do Brasil adiante, mas ali perdeu a liderança do brasileiro para nunca mais recuperar. Isso aconteceu algumas vezes, né? E mesmo em 2023, quando houve aquela arrancada final do Palmeiras, o Flamengo estava
também na briga, mas acabou perdendo um jogo para o Atlético por 3-0 no Maracanã, e aquilo ali comprometeu, acabou não sendo possível conquistar aquele título que o Botafogo largou, né? Deixou dando sopa, e o Palmeiras foi lá e levou a melhor. Acho que vai depender muito da maneira que o clube vai encarar. Parece que na gestão do atual presidente, o BAP, a tendência, pelo menos nesse momento, é de que continue sendo assim, porque foi uma escolha feita por essa gestão de dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Não vejo motivo para que no ano que vem isso seja diferente. E claro que dando prioridade ao brasileiro, o Flamengo tem mais chance de ganhar. E um detalhe, né, com o faturamento crescente do clube, aliás, o Rodrigo já escreveu sobre isso, né? O Flamengo se aproximando aí de 2 bilhões de faturamento. Existe uma questão, né, que é fazer aquela poupança, se é que isso vai ser feito de fato, para em algum momento começar a obra do estádio, mas ainda assim é provável que o Flamengo tenha poder de fogo para fazer contratações e tornar o seu elenco ainda mais forte. Então, é sobre isso que eu ia falar. Não, veja bem, porque no Brasil, porque as coisas mudam, porque é cíclico e não sei o quê. Olho na tela aí com a reportagem publicada pelo Rodrigo Matos sobre o faturamento que o Flamengo projeta para 2026. Aliás, um investimento. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão. Vou repetir. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão em futebol em 2026. Vamos lembrar que esse ano o Palmeiras, o principal rival do Flamengo, investiu 700 milhões e não ganhou nada. 800 não ganhou 800. Nada. Então o Flamengo projeta investir mais do que o dobro do que o Palmeiras investiu. Eu não vou nem falar dos outros, porque dá vontade até de chorar. Mas é sobre isso que estamos falando, né? Se alguém acha que isso não vai ser suficiente para o Flamengo seguir dominando o futebol brasileiro, não sei o que será. Mas diga lá, Rodrigo. Então, vou fazer uma correção, Tironi. 1 bilhão considera a folha salarial. Então, é folha salarial mais contratação de jogadores. Ah, sim. Pois é, então, Arnaldo, sem ser o que maior investiu, o Flamengo ganhou isso aí. Agora ele vai ser o que mais vai investir. Ganhou porque acertou mais. Não é uma relação direta, ajuda bastante, mas não é uma relação direta. É o que o Rodrigo falou, o Palmeiras, organizado, com o mesmo técnico, com a mesma estrutura, com tudo funcionando. O ano que ele mais investiu na sua história, o ano que ele menos ganhou. Bom, tem a lista aí dos maiores campeões. O Mauro ele entrou lá de Santiago justamente para contestar essa lista, porque... E no qual eu concordo com ele, o Palmeiras é 9 vezes campeão brasileiro e não 8, é a história do STJ, STF, enfim, que deu o título ao esporte. Mas tá aí a lista dos campeões, o Palmeiras tem 12, mas teve aquela canetada lá, que deu título pra muita gente. O Flamengo... 8, né, Tironi? Isso, Flamengo 8, mas deveria... O certo é 9. Não, né? O Palmeiras 8. Se não tiver o Palmeiras 8, o Palmeiras 8 sem os CBF. títulos lá da CBF, aquela história toda... que aqui acho que somos unânimes em dizer que eu também acho essa canetada bizarra, mas o Flamengo de qualquer forma vai se aproximando do contexto, né, Tironi? De como foram dados esses títulos, né? Tinha uma disputa política, sim. A CBF queria agradar alguns clubes, porque tinha uma disputa política relacionada ao Clube dos 13, foi dado pelo Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que saiu depois por corrupção, ele queria agradar porque queria ganhar uma disputa dentro do Clube dos 13, justamente alguns dos clubes agraciados podiam estar do lado do Fábio Koff na época, ou do Ricardo Teixeira, que queria eleger o presidente, inclusive que ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, como presidente do Clube dos 13. Então teve esse contexto do reconhecimento dos títulos. É importante, assim, entender a história, né? O Campeonato Brasileiro ele é criado em 1971, tá? E eu me lembro bem disso, porque eu nasci em 63. Eu era criança e lembro muito bem. Campeonato Brasileiro. Agora temos um Campeonato Brasileiro, ou seja, tem no Brasil uma competição que não existia. Foi a primeira vez que foi disputado. E era um acontecimento. Campeonato Brasileiro. Não havia Campeonato Brasileiro. Havia o Robertão, que era um torneio interestadual, mas não tinha amplitude nacional. E a Taça Brasil era um torneio disputado pelos campeões estaduais, o mata-mata curtinho. O time jogava 3, 4 jogos, era campeão. Um argumento que fala assim, mas então não tinha campeão? Não tinha campeão. O exemplo que eu gosto de citar sempre é a Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra foi criada em 1871, o torneio mais antigo do mundo, tem até hoje. O campeão da Copa da Inglaterra de 1871-72, ele não é campeão inglês, ele é campeão da Copa da Inglaterra. O campeonato inglês viria só depois. Então o campeão brasileiro surge em 71. Antes você tem campeão da Taça Brasil, palmas para os campeões, do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o embrião do brasileiro. A Taça Brasil pode ser vista como embrião da Copa do Brasil, mas isso não é campeonato brasileiro.
Nunca foi Campeonato Brasileiro, e o que o Rodrigo falou aí, para mim, já resume a questão. Quem deu essa canetada, em que circunstâncias foram dadas essas canetadas para transformar em título brasileiro torneios de menor expressão? Isso é uma avacalhação com a história do futebol brasileiro, isso é um esculacho, e é impressionante o legalismo de parte da imprensa que ignora também o que houve em 87. Se pesquisar na Folha de São Paulo, que é o jornal de São Paulo, você vai encontrar matéria publicada no dia que ia começar o Campeonato Brasileiro, falando como era o regulamento e tudo mais. Só que o Eurico Miranda, representando o Clube dos 13, ele aceita uma mudança do regulamento. A CBF não tinha dinheiro para organizar o Campeonato em 87. Os clubes tomam a frente e criam a Copa União. E aí, quando ela percebe que a coisa está funcionando, que eles conseguem até apoio da TV Globo, da Coca-Cola, etc. e tal, ela tenta retomar. E aí, por uma questão política, resolve fazer um cruzamento do campeão do módulo verde, que era a elite do futebol brasileiro, a primeira divisão, contra o que seria a segunda divisão, né, que era o módulo amarelo. Os clubes do módulo verde, eles se recusam a fazer a disputar esse cruzamento, tanto que o Flamengo ganha do Internacional na final do que seria o brasileiro, o módulo verde, e o Inter também não joga contra o Sport Guarani. Porque o clube dos 13 fechou, não vai decidir um título com a segunda divisão. Isso se arrastou na justiça, o STF deu o título para o esporte. Então, assim, o STF deu, acabou. Então, quer dizer que qualquer decisão da justiça, mesmo que ela contrarie a lógica esportiva e sabendo que tudo que aconteceu, essa manobra política de cartolagem de bastidores, a gente ignora. O campo e bola pouco importa. A decisão é tomada por tribunal. Digamos, da mesma forma, sem questionamento, a gente não contesta e aceita títulos na canetada, que ficaram conhecidos como títulos de fax, né, porque a confirmação seria, na época, enviada por fax, de campeonatos que não era o Campeonato Brasileiro. Desculpa, acho que esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa é explicar as coisas como elas foram, como elas aconteceram. Especialmente para quem não tem memória, não lembra, ou quem não viu isso. E o que aconteceu foi isso. Em 87, quando o Flamengo ganha do Internacional do Maracanã, 1-0 o gol do Bebeto, é tratado por todo mundo como aquilo que era naquele momento. A vitória do Flamengo sobre o Inter na final do Campeonato Brasileiro. E, enquanto isso, disputavam lá o módulo amarelo, o Sport e o Guarani numa disputa de pênaltis que não terminou, por sinal, né? Depois eles vão jogar novamente, Flamengo e Inter não aparecem e isso se arrasta na justiça. E esses títulos dos anos 60, de Taça Brasil, Robertão, são escárnio. Isso é uma piada, isso aí. Isso é uma coisa patética, absolutamente patética. E acho impressionante como a imprensa engole isso para não desagradar torcidas grandes, né? Hoje aconteceu um lance dentro do campo exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições, mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirenses. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogamos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Parabéns ao Flamengo. Foi o vencedor desta competição, foi o vencedor da Libertadores, tem um excelente elenco, tem um excelente treinador, é um clube muito bem organizado. Mais do mesmo, né? O Abel Ferreira, acho que toda vez que ele vai reconhecer uma derrota ou elogiar quem ganhou o seu adversário, ele coloca um mas, um porém. E agora, em vez do mais, do porém, vieram os asteriscos. Nesse Campeonato Brasileiro, o grande asterisco é o jogo São Paulo e Palmeiras, certo? Esse não é um asterisco, é um, sei lá, qualquer outro recurso ortográfico para descrever o que foram aqueles 3 pontos conquistados pelo Palmeiras. Bom, tá aí. Esse aí foi o News Sport. Parabéns, Flamengo, campeão. Enéa, campeão do Brasileirão, o maior campeão de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Não é no fax, foi dentro de campo, ganhando. Querer questionar o 87, em nenhum campeonato brasileiro é disputado entre o vencedor da primeira divisão com o da segunda divisão, como eles vêm dizendo que o Sport é o campeão de 87. Quem é? É o Flamengo, porque o Flamengo ganhou a primeira divisão. Mas parabéns, agora é mudar o foco,
girar a chave de seletura pro Intercontinental, porque tem que focar, cara. É difícil, eu sei. Que nem o Arnaldo fala, não tem nem tempo de comemorar, tomar o banho lá de Gatorade e já festejar, não. Já tem outro. Só pode festejar depois do dia 17, porque já tem mais 3 jogos aí, incluído por vencer a Libertadores. E agora bora pra cima. Tem que pensar assim, Felipe Luiz, cara, é demais. Joga muito, Felipe Luiz, joga muito fora das 4 linhas. Parabéns, parabéns. Beleza, o vídeo é só. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho abaixo, deixa seu like, compartilha, comenta e tamo junto até a próxima. Saudações rubro-negra.